Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos trabalhar um caso especial da genética que a gente chama de linkage, que nada mais é que ligação ou vinculação. Daqui a pouquinho vocês vão entender do que se trata. Para a gente poder começar, eu primeiro preciso relembrar com vocês o que acontece lá na segunda lei de Mendel. Para poder ajudar, eu trouxe esse esqueminha aqui. Nós temos aqui uma célula diploide, com 2 cromossomos de cada tipo. Essa célula apresenta dentro dela 4 cromossomos ao todo, sendo que no primeiro par de cromossomos, nós temos aqui os alelos azão-azinho, e no segundo par de cromossomos, temos os alelos Bzão e Bzinho. Estes dois pares de alelos, azão-azinho, Bzão-Bzinho, estão localizados em cromossomos diferentes. Anotem isso porque isso é importante. Isso vai determinar a segunda lei de Mendel. Pares de alelos localizados em cromossomos diferentes. Mendel dizia, galera, que quando ocorre meiose com essa célula aqui, quando ela for sofrer divisão para, por exemplo, produzir gametas, os cromossomos do mesmo par e, consequentemente, também os alelos vão sofrer separação ou segregação independente. Pô, Guilherme, como assim? A gente sabe que na meiose 1, para quem não lembra, a meiose ela é dividida em 2 divisões consecutivas, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, ocorre a separação de cromossomos homólogos, que são aqui os cromossomos do mesmo par. Ou seja, o cromossomo que contém o alelo azão vai se separar do cromossomo que contém o alelo azinho. O cromossomo que contém o alelo Bzão vai se separar do cromossomo que contém o alelo Bzinho. Só que a separação destes cromossomos, dos cromossomos deste par aqui, é independente da separação dos cromossomos do outro par. Se é independente, quer dizer que eles podem, então, se combinar para poder formar, ao final da meiose, 4 tipos diferentes de gametas. Azão-Bzão, azão-Bzinho, azinho-Bzão e azinho-Bzinho. A mesma probabilidade, as mesmas chances de formação de cada tipo de gameta. Então, esse aqui é um esqueminha que mostra o que acontece na meiose quando nós temos, nesse caso aqui, 2 pares de alelos que atuam em características diferentes. Vamos dizer aqui que o par azão-azinho atua na característica 1, Bzão-Bzinho atua na característica 2 e eles estão localizados em cromossomos diferentes. Na hora de ocorrer meiose, a separação entre esses cromossomos ali vai ser independente, gerando combinações diferentes de gametas. Tudo bem? Esse outro esquema que eu trouxe aqui para vocês resume bem o que Mendel dizia na segunda lei, resume bem a ideia de Mendel. Reparem que nós temos aqui 2 pares de cromossomos, um par de alelos em cada cromossomo, ou em cada par de cromossomos, e nesse caso aqui, os genes não estão ligados ou não estão localizados no mesmo cromossomo. Mas a questão que surge é, sempre vai acontecer segregação independente, como Mendel dizia? Pensa, galera, nós temos nas nossas células 46 cromossomos em cada uma das células que formam o nosso corpo. Mas nós temos milhares de genes. Tem como cada cromossomo apresentar apenas um gene? Não. Se fosse assim, uma situação hipotética. Pela lógica, então, nós deveríamos ter também milhares de cromossomos. Pensa, se cada cromossomo abriga apenas um gene e nós temos milhares de genes, por essa lógica, então, nós deveríamos também ter milhares de cromossomos. Isso não acontece, pessoal. É aí que entra, então, a ideia do linkage. Se são milhares de genes que nós temos e apenas 46 cromossomos, logo, a gente pode concluir, então, que um mesmo cromossomo pode conter ali mais de um gene, como é o que está acontecendo nessa situação aqui. Reparem que o gene azão está localizado no mesmo cromossomo que o Bzão, assim como o azinho está localizado no mesmo cromossomo que Bzinho. Lembrando que nós temos aqui pares de alelos. Quando eles estão localizados no mesmo cromossomo, diferente do que Mendel considerava, estando em cromossomos diferentes, olha a comparação aqui. Estando em um mesmo cromossomo,
nós dizemos então que esses genes estão ligados ou que eles obedecem um caso de vinculação gênica, de linkage. Daí vem o nome de ligação ou vinculação. Logo, a gente pode concluir então que o Azão e o Bzão não terão segregação independente. Como eles estão localizados no mesmo cromossomo, na hora que ocorrer meiose com esta célula, eles irão juntos para a mesma célula quando ocorrer a meiose. A mesma célula formada ao final da divisão, então, vai conter tanto o Azão quanto o Bzão. E o Azinho e o Bzinho vão para o outro lado. Então, um indivíduo aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com essa constituição genética, como é que eu vou representá-lo? Azão, Bzão, indicando que eles estão ligados, barra Azinho, Bzinho, beleza? Os gametas que esse indivíduo vai formar aqui vão ser Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, considerando a ausência de troca de material genético, um processo chamado de crossing over, mas a gente vai falar disso numa próxima aula. Então, um indivíduo com segregação independente, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, forma 4 tipos de gametas diferentes. Quando os genes estiverem ligados, vinculação gênica, um indivíduo ali duplo heterozigoto vai formar 2 tipos de gametas. Então, nós analisamos aqui de maneira comparada as diferenças entre o que Mendel dizia e o que sabemos hoje sobre a vinculação gênica. Beleza, galera? Assistam, por favor, o próximo vídeo sobre linkage, pois nele eu vou falar com vocês apenas sobre o caso de linkage de maneira específica e nós vamos ver o que acontece quando ocorre troca de material genético entre estes cromossomos. É o que a gente chama de crossing over, mas isso é assunto para a próxima aula. Abração para vocês, espero que tenham gostado. A gente se encontra novamente em breve. Valeu!